Hoje eu vou falar sobre os canabinoides e a doença de Parkinson. Então, o que a gente tem de evidência científica na literatura, e vou falar um pouquinho sobre questões práticas que podem envolver o uso dos canabinoides no consultório. Eu me baseio bastante nesse artigo da Susan Fox, que ela fez uma revisão das evidências científicas dos canabinoides na doença de Parkinson e dá algumas dicas do que ela faz no consultório, como é a experiência dela no lidar com pacientes com essa questão. Então, em primeiro lugar, os canabinoides, as evidências científicas na doença de Parkinson dos derivados do cannabis são muito variáveis e, em geral, de baixa qualidade. Então, os estudos científicos são, em geral, de baixa qualidade. Ou tem poucos pacientes, ou tem muitos vieses envolvidos. Tem uma outra questão também, quando a gente fala em evidência científica em derivados da cannabis, as apresentações são muito diversas. Então a gente tem concentrações diferentes de canabidiol, de THC, de outras substâncias que a gente encontra na cannabis. Método de administração, então óleo, ou vaporização, ou inalação. Então são diversos os métodos de administração também. Então muitas vezes fica difícil juntar esses estudos pequenos e comparar esses estudos uns com os outros. Mas o que a gente tem efetivamente de evidência, o que já foi produzido cientificamente nessa questão? Então, a gente tem alguns estudos de pesquisas com pacientes, o que a gente chama de survey, que são entrevistas com pacientes que usam derivados da cannabis. E aí também, os pacientes usam em jeitos variados, apresentações variadas, mas em geral, o que eles dizem da parte motor? Parece ter algum benefício de apresentações de cannabis com mais THC, pacientes com Parkinson, e o efeito parece ser principalmente no tremor. Então é isso que essas pesquisas com pacientes sugerem. Ensaios clínicos randomizados, então estudos mais controlados que veem essa parte de sintomas motores no Parkinson e cannabis. A gente tem 3 que foram maiores, foram mais bem feitos. Esses 3 têm poucos pacientes, então esses 3 somados têm cerca de 80 pacientes. E uma meta-análise desses 3 estudos mostrou que não houve benefício na parte motora do Parkinson com derivados da cannabis. E essa melhora motora foi principalmente medida pelo UPDRS-3, que avalia os sintomas motores em geral no Parkinson. Então, o que a gente tem de evidência para a parte motora talvez tenha algum benefício no tremor, isso é incerto, mas o que a gente tem de evidência mais robusta é que provavelmente não faz diferença derivados do cannabis na parte motor. Tem alguns estudos que também viram a discinesia, e a discinesia, aqueles movimentos involuntários, que em geral parecem complicação do uso da levodopa. Esses estudos também não mostraram nenhum benefício na discinesia. E sintomas não motores? Então, o que a gente tem é que, se os derivados da cannabis têm algum efeito benéfico nos pacientes com Parkinson, provavelmente é em sintomas não motores. E aí, de novo, o que a gente tem de evidência científica? As pesquisas com pacientes, as surveys, mostram que talvez tenha algum benefício no sono, na dor e na ansiedade. Esses são os principais sintomas que os pacientes dizem que melhoram com o uso de derivados do cannabis. E, de novo, apresentações com maior concentração de THC parecem ser um pouquinho melhores do que apresentações com maior concentração de canabidiol. Ensaios clínicos randomizados em sintomas não motores foram também feitos com poucos pacientes e com uma qualidade questionável. Mas o que a gente tem de evidência é que talvez tenha algum benefício em dor e no sono. A gente tem outros ensaios clínicos randomizados que mostraram que não existe efeito benéfico nem em transtorno comportamental do sono REM, que é aquele transtorno que é muito comum no Parkinson, de se mexer à noite, representar os sonhos durante a noite. Também não teve nenhum benefício em pernas inquietas, que esses estudos mostram que não teve nenhum benefício nem em transtorno comportamental do sono REM, nem em pernas inquietas, que também é uma coisa que é relativamente comum em quem tem Parkinson. É importante a gente lembrar que os derivados do cannabis também têm
seus efeitos colaterais. Então, quais são os efeitos colaterais mais comuns dos derivados do cannabis? Em primeiro lugar, boca seca, tontura, queixas cognitivas. Alguns pacientes podem se queixar de piora de memória ou piora cognitiva, desequilíbrio e aumento do apetite. A gente vê que em pacientes que têm alguma dificuldade já cognitiva, os derivados do cannabis podem piorar a memória e a cognição. Isso a gente vê em alguns estudos mostram que pode ter essa piora, sugerem que pode ter essa piora. Uma outra questão que a gente tem que ficar atento também, as apresentações que têm alta concentração de THC. THC pode, eventualmente, piorar alucinações ou alterações psiquiátricas dos pacientes com Parkinson, especialmente quando eles já têm algum sintoma prévio. Alguns estudos mostram que talvez esse efeito não seja tão grande, mas acho que é algo que a gente tem que levar em conta quando pensa em dar algum derivado de cannabis para os pacientes com Parkinson. No fim, o que a Susan Fox nesse artigo sugere fazer e exemplifica com o que ela faz com os pacientes dela? Em primeiro lugar, discutir com o paciente sobre isso que eu falei com vocês, sobre a falta de evidência científica, sobre os possíveis benefícios e os possíveis malefícios dos derivados da cannabis. É importante lembrar que os derivados da cannabis são remédios também, não são um tratamento milagroso, não vão curar a doença de Parkinson, mas eventualmente, dependendo do paciente, e isso pode ser uma coisa muito subjetiva e muito individual, elas podem ter algum benefício no tratamento. Então isso tem que ser muito discutido com o paciente para que fique claro quais que podem ser as expectativas desse tratamento. É importante lembrar os pacientes que provavelmente o efeito do canabidiol não vai ser sobre os sintomas motores, não vai ser sobre a rigidez, o parkinsonismo. Pode ter alguma melhora no tremor, mas provavelmente por causa de uma melhora na ansiedade e em outros sintomas não motores. É importante evitar os derivados da maconha em pacientes que têm já alguma piora cognitiva, alguma queixa de memória ou alterações psiquiátricas, períodos de agitação ou períodos de sonolência diurna. E por último, eu acho que é importante lembrar ao paciente que as apresentações dos derivados da cannabis são muito variáveis no mercado. Existem marcas que a gente tem um controle um pouco melhor sobre qual a concentração, outras que é muito difícil saber quanto de concentração tem de cada substância, qual a proporção entre canabidiol ou THC. Então é importante levar isso em conta também. Então, em resumo, a gente não tem muita evidência científica para embasar o uso dos derivados da maconha na doença de Parkinson. O que a gente tem é que provavelmente não são eficazes em sintomas motores e talvez sejam eficazes em alguns sintomas não motores, como dor, sono e ansiedade. Dito isso, é possível, se o paciente quiser fazer um teste, tentar o uso dos derivados da maconha. Individualmente, alguns pacientes podem ter benefício disso. Então, sempre é importante conversar com o paciente, explicar todos os riscos, benefícios e as limitações também do tratamento com os derivados do cannabis. Bom, então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, coloca aí nos comentários e a gente responde dúvidas ou questionamentos que vocês tiverem.